falar sobre o artigo 7º do Código Penal, que versa sobre a extraterritorialidade. O artigo 7º tem a seguinte redação: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. É justamente dessa expressão, embora cometidos no estrangeiro, que a gente extrai que o tema do artigo 7º versa sobre extraterritorialidade, o chamado princípio da extraterritorialidade. Esse princípio afirma que a lei penal brasileira, a lei penal tupiniquim, pode ser aplicada a fatos ocorridos fora do Brasil. Pois bem, ocorre que esses fatos são taxativos e expressos no artigo 7º, inciso 1º e inciso 2º, além, eventualmente, de outros previstos em legislação especial. Então, não é qualquer crime a que se aplica a lei penal brasileira, ainda que praticado fora do Brasil, mas apenas aqueles em que expressamente consta na lei a possibilidade dessa aplicação extraterritorial. E esses crimes estão previstos inicialmente no inciso 1º e no inciso 2º, e o inciso 1º assim se expressa: ficam sujeitos à lei brasileira os crimes praticados contra a vida, e aí eu vou destacar a vida, ou contra a liberdade do presidente da República. Os crimes contra a vida, fazendo uma rápida recordação, são o crime de homicídio, o crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, o crime de infanticídio e as diversas formas de aborto. Ocorre que nem o aborto e nem o infanticídio podem ser praticados contra alguém que ocupa o cargo do presidente, obviamente, né? Tarde demais para a mãe do Lula ou para a mãe da Dilma abortar ou praticar infanticídio. Pode o ocupante do cargo de presidente, entretanto, ser vítima de um homicídio ou de um induzimento ao suicídio. Na mesma linha de raciocínio, os crimes contra a liberdade trazidos pelo Código Penal são o crime de ameaça, o crime de constrangimento ilegal, o crime de redução à condição análoga à de escravo e, claro, o crime de sequestro e cárcere privado. Então, se o presidente da República for ameaçado, constrangido, reduzido à condição análoga de escravo ou sequestrado fora do Brasil, a lei penal brasileira pode ser aplicada ao caso concreto. Tá? Não bastante, em continuação, se diz os crimes contra o patrimônio ou a fé pública. Então eu vou destacar aqui crimes contra o patrimônio ou contra a fé pública da União, Distrito Federal, Estado, Território ou Município, que em resumo a gente pode traduzir toda essa expressão que eu vou destacar em amarelo, União, Distrito Federal, Estado, Território e Município, como simplesmente administração direta. Administração direta. E, em continuação, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundações instituídas pelo poder público, a gente pode traduzir tudo isso aqui que eu estou pintando em rosa. A gente pode traduzir isso aqui, é claro, como administração indireta. Porque aí facilita a memorização, né? Então eu posso ler isso aqui da seguinte forma: crimes contra o patrimônio ou contra a fé pública da administração direta e da administração indireta. E aí a dúvida seguinte é: professor, quais são os crimes contra o patrimônio? Bom, crimes contra o patrimônio, apenas para exemplificar alguns, nós temos o furto, o roubo, o estelionato,
etc, etc, etc. E crimes contra a fé pública, apenas para exemplificar alguns, nós temos a falsificação de moeda, o uso de moeda falsa, a falsa identidade, a falsidade ideológica, etc, etc, etc. Então, crimes de furto, roubo contra a União, Estado, Município, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, INSS, etc., ainda que praticados fora do Brasil, submetem-se à lei penal brasileira. E por último, na linha C, a gente vê aqui a figura dos crimes praticados contra a administração pública por quem estiver a seu serviço. Isso aqui, meus queridos, formam os chamados crimes funcionais. Vou puxar para cá, fazendo a maior lambança, mas vamos ver aqui. Isso forma os chamados crimes funcionais. Crimes funcionais são aqueles crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Eles estão previstos entre o artigo 312 até o artigo 327 do Código Penal. Peculato, corrupção, excesso de exação, concussão, o cão, né, entre outros ãos que ali se encontram. Pois bem, feita essa bagunça geral, permitam-me fazer uma limpeza para continuar dizendo o seguinte, veja só. Quando a gente fala em crimes contra a vida, liberdade, administração pública, etc, etc, etc. Quando a gente fala em alínea A, B e C, essas três alíneas têm uma coisa em comum. Todas elas se justificam pelo chamado princípio real ou da defesa. Ou seja, o princípio real ou da defesa sustenta a aplicação da lei penal brasileira a esses crimes ainda quando praticados fora do Brasil. É como se o Brasil revelasse que nessas hipóteses existe um interesse excepcional do povo brasileiro, daí a necessidade de aplicar a lei penal, ainda que o fato tenha sido praticado fora de nossas fronteiras. Legal? Em continuação, fala-se na figura do genocídio. E lá na figura do genocídio, a gente destaca, olha, genocídio, desde que o sujeito seja brasileiro ou domiciliado no Brasil. Além dessa hipótese de genocídio, na legislação extravagante está previsto também, e a gente vai ter a oportunidade de debater isso, a figura da tortura. A tortura também admite extraterritorialidade. Tá? O que justifica a linha D é o chamado princípio da universalidade ou da justiça universal. Em continuação, o inciso 2º assim esclarece. Também se sujeitam à lei penal brasileira, ainda que praticados no estrangeiro, os crimes previstos em tratados ou em convenções que o Brasil se obrigou a reprimir. Esses crimes previstos em tratados e convenções, tal como na hipótese anterior, também se sujeitam, também se justificam pelo chamado princípio da universalidade. O fundamento é exatamente o mesmo, e podem ser exemplificados pelos tratados que versam sobre tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas e de mulheres, lavagem de dinheiro e assim por diante. Crimes praticados por brasileiros, diz a linha B, aqui é bem aberto, né? Qualquer crime praticado por brasileiro, e crimes praticados a bordo de aeronaves ou de embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando se achem em território estrangeiro e ali não sejam julgados. Bom, vamos lá, vamos dar nome a outros princípios. Aqui, crimes praticados por brasileiro, o que justifica essa assertiva é o chamado princípio da nacionalidade. Já na linha C, quando se diz crimes praticados a bordo de navios ou aeronaves, isso, por sua vez, já é justificado por um outro princípio, chamado de princípio da bandeira ou do pavilhão. Legal, né? Pois bem. Professor, por que não se colocou tudo em um inciso só?
Você colocava tudo em um só canto e fazia a linha A, B, C, D, E, F, G. Por que então separar entre um grupo e outro grupo? Bom, é fácil de entender isso se você levar em consideração o seguinte: tudo aquilo que está expresso no inciso primeiro faz correspondência aos dizeres do parágrafo primeiro. E tudo aquilo que estiver expresso no inciso segundo faz correspondência à lógica prevista no parágrafo segundo. Nos casos do inciso primeiro, diz o parágrafo primeiro, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, em todos aqueles casos de crimes contra a vida ou liberdade de presidente, contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, etc., ainda que o sujeito tenha sido absolvido, ainda que ele tenha sido condenado no estrangeiro, aplica-se a lei penal brasileira. Isso porque eu estou diante de uma hipótese, vamos lá, mais um princípiozinho, da chamada extraterritorialidade incondicionada. Tá? Então, todas as hipóteses do inciso 1 são de extraterritorialidade incondicionada, independentemente do sujeito ter sido absolvido lá fora, independentemente dele ter sido condenado lá fora, o sujeito se submete à lei penal brasileira. Já na hipótese do inciso 2º, não. Ele é claro ao afirmar que na hipótese do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. E quando se diz concurso, meu querido, leve sempre em consideração que é o acúmulo. É uma coisa e outra, não é uma coisa ou outra. Aqui, no parágrafo 2º, nós temos o chamado princípio da extraterritorialidade condicionada. Por isso a divisão. O inciso 1, extraterritorialidade incondicionada. O inciso 2, extraterritorialidade condicionada. E quais são essas condições? Aí as condições estão previstas em 5 alíneas. Letra A. Entrar o agente em território nacional. Tem que entrar. A fundamental. Além dela, 2. O fato ser punível também no local em que foi praticado. Essa punição também no local em que foi praticado é aquilo que nós chamamos de bitipificação. É necessário que o fato seja crime aqui e na Inglaterra, onde foi praticado. Não pode ser crime só no Brasil. Não pode ser crime só na Inglaterra. Tem que ser crime em ambos os locais. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Não é qualquer crime que a lei brasileira autoriza. É necessário, pois, o preenchimento de mais essa condição. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Vamos traduzir isso. Não ter sido absolvido é a mesma coisa de ter sido condenado. Então, foi o agente condenado no estrangeiro ou ali não ter cumprido pena, ou seja, ele foi condenado, entretanto ele não cumpriu pena, então ele se encontra no status quo de foragido. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro e nem por outro motivo estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Bom, não pode ter o crime sido prescrito, estar prescrito, seja a prescrição com base na lei inglesa ou na lei brasileira, conforme a mais favorável de todas. É necessário que o crime esteja em plena possibilidade de punição. Sobre causas extintivas da punibilidade, falaremos quando comentarmos o artigo 107 do Código Penal. O parágrafo 3º, por sua vez, diz: a lei brasileira aplica-se também aos crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, ainda outras duas. Então, preste atenção. O parágrafo 3º, ele pede, além das condições do parágrafo 2º, além de todas essas condições que eu vou grifar em amarelo, ele pede outras duas aqui embaixo, ó, também em amarelo. Então, ao todo, ele pede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 condições. E é por isso que nós chamamos o parágrafo 3º, hipótese de
territorialidade hipercondicionada. Hipercondicionada porque tem muitas outras condições, além daquelas previstas no parágrafo 2º. E essas outras condições são não ter sido pedida a extradição, ou se foi pedida, foi negada pelo governo brasileiro. O sujeito ingressa no Brasil, o seu estado de origem no qual ele praticou o crime deveria demonstrar interesse em processá-lo pelo crime praticado em terras alheias e pedir a extradição, mas ele não pede. Ou então, caso ele peça, o Brasil nega a extradição, restando ao Brasil a aplicação da lei penal para que o crime não reste impunível. E a linha B, por sua vez, se refere a outra condição, que é houver requisição do ministro da Justiça. Repare, portanto, que os crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil serão todos crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. É isso, pessoal. Vamos agora ao Momento Medalha. E o Momento Medalha é o momento em que nós homenageamos os alunos que colaboraram, enviando comentários ou questões sobre os artigos do Código Penal até então já comentados. E a homenageada de hoje, que enviou uma questão maravilhosa, é a nossa seguidora Ana Carla. Ana Carla, muito obrigado pela questão enviada e pelos comentários realizados. É isso, pessoal. Vejo vocês no comentário do artigo 7º, que em breve estará disponível. Abraço a todos e até mais.